Jeffrey Epstein. Ele é um prodígio, ele é um cara que ele não tinha formação convencional. Na realidade, acho que ele não tinha nenhum tipo de faculdade. Eu não sei nem que a quantidade de ensino formal ele obteve, mas ele era um bom matemático. Ele era um cara bom em probabilidades, finanças e tudo. Né? Finanças foi depois, né? Perceberam que ele era muito bom em cálculos, matemáticas, probabilidades, aquela situação de números probabilísticos mesmo, né? Aquelas contas bem difíceis de você encontrar caos, ou melhor, ordem no caos, porque é isso que as pessoas esperam no mundo financeiro. Tanto é que ele botou muito dinheiro em pesquisas sobre a previsibilidade do mercado financeiro. Então ele era um prodígio, ele era um gênio do mundo da finança, e ele ganhou muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro mesmo. E muitas pessoas começaram, obviamente, e aí ele tinha lá os fundos de investimento dele, muita gente começou a botar dinheiro lá. E aí uma coisa chama a outra, uma coisa chama a outra, e aí grandes fortunas, grandes nomes foram procurá-lo para investimentos. Então ele foi tendo acesso a muita gente, políticos, artistas, pessoas de influência, grandes fortunas, e junto a isso, então lembre-se disso, não é que todo mundo que teve contato com ele estava envolvido no outro subsolo? Não, tome cuidado com isso. Aquelas 3 mil, são acho que 3 milhões, né, de arquivos, né, Renan? Aqueles 3 milhões de arquivos, encontraram lá o nome, por exemplo, sei lá, do Mick Jagger. Então, obrigatoriamente, o Mick Jagger está envolvido com aquela situação que a gente vai falar daqui a pouco, desse submundo? Não necessariamente. Então, toma cuidado com isso daí. Toma cuidado com isso daí. Não é porque você está citado lá na lista lá, que aquela pessoa, ela obrigatoriamente está envolvida, porque ele sempre manteve essa mentoria, essa assessoria financeira. Então, muitas trocas de e-mail, quem teve acesso disse que eram coisas corriqueiras, normais, e tipo, vamos investir nisso, vamos investir naquilo, tal, e tudo mais, até que, obviamente, começou as festas. Então, vamos lá, entenda junto comigo que isso é muito importante. Onde se tem acesso, onde se tem grana, e onde se tem network, tem acesso. Tem acesso. Por que eu estou com isso daqui em cima da mesa? Por conta de acesso. E eu vou te contar daqui a pouquinho. E acesso, ele te dá um outro nível de experiência. Só que você pode ter um nível de experiência, que é o que acontece aqui na Obsessão, que é um grupo de mastermind que eu participo, é um grupo de negócios, de grandes mentes aí do mundo que faz o dinheiro girar no Brasil. Tanto é que eu estava com o João Adib há 2 dias atrás, eu estava com o Eric Shibata e o João Adib há 2 dias atrás. E isso é acesso. Isso é acesso. E onde você está nesses lugares, você tem informações privilegiadas. Queira ou não queira, você tem como é que eu posso dizer? Estratégias e informações que normalmente não chegam no público. Algumas nem podem chegar para não criar o caos, para não criar um monte de coisa aí. E aí, quando esses caras começam a ter as festas, e aí toma cuidado, que é o seguinte, quando começa a ter as festas, aonde tem poder, tem política, isso é inevitável. Onde tem poder, tem política, e onde tem poder, tem política, também, muitas vezes, tem sexo. Que daí é uma outra camada, beleza? Você vai se aprofundando. E nessas camadas de sexo, é quando esses caras, eles começam a procurar experiências as quais eles não encontram no dia a dia. Como é que é isso, Ricardo? Então vamos lá. Primeiro, ou por sigilo,
Então, essa camada começa por sigilo. Se vocês soubessem o que eu sei de gente famosinha que tem a sua... como é que eu posso dizer? Tem uma vida aí secundária, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, elas buscam sexo, literalmente isso, sexo, só que de uma maneira totalmente sigilosa. Totalmente sigilosa. Por quê? Como é que você vai, sei lá, o Bill Gates vai sair com alguém? Como é que o Bill Gates vai sair com alguém? Como é que como é que chama o outro lá? O Mick Jagger. Como é que o Mick Jagger vai sair com alguém? Então é criado todo um aparato de sigilo para que essas pessoas, homens e mulheres, tenham a sua vida dupla aí em relação a sexo. Só que aí que começa a entrar a chave e fechadura. Quem aqui acompanha o canal há mais tempo, eu já falei isso algumas vezes, os perfis análogos a narcisistas e psicopatas, por isso que as pessoas, normalmente, elas têm um modelo presetado, o que é uma pessoa narcisista e o que é uma pessoa psicopata. Quando você fala de transtorno, é uma coisa. Quando você fala de comportamentos análogos, é outra coisa. Quando você fala comportamentos análogos e funcionais, é outra coisa. Então explica para mim rapidinho, cara. Tá bom, vamos lá. Transtorno, cara, é mental, não tem como tirar. A pessoa sempre vai fazer aquilo, desde o primeiro dia até o último dia da vida dela. É um transtorno de personalidade. É a personalidade dela, ponto. Quando você tem análogo a, você pode ter os mesmos comportamentos que um psicopata, um narcisista, mas você aprendeu. Essa daqui, existe a reversão? Existe a cura? Existe. Através de terapias, remédios e tudo mais, você consegue transformar essa pessoa numa pessoa, vamos dizer assim, normal, entre aspas. Agora, você tem um outro grupo que eles têm essas características de psicopatia, de narcisismo, só que eles não cometem crimes. Eles canalizam isso para sua performance. Como assim, Ricardo? Eu já falei isso algumas vezes. Grandes líderes, pode ser político, pode ser do mundo empresarial, pode ser do mundo religioso. E, cara, então é possível você ter um religioso que tenha comportamentos análogos ao narcisismo e à psicopatia? Sim, sim. E sem cometer crime? Sim. Ele canaliza essas capacidades para tomar decisões, custe o que custar. Nós vamos realizar isso daqui, custe o que custar. Nós vamos mover montanhas para realizar essa empreitada, essa obra, essa fábrica, essa igreja. Nós vamos levantar esse templo, custe o que custar. Nós vamos chegar lá no poder e vamos fazer uma mudança social. Nós vamos chegar... Nada impede. Ele pode até virar as costas para pessoas que lhe apoiavam. Eles se consideram pessoas extremamente excelentes. Então, eles têm o análogo ao narcisista, de que ele pode, ele consegue, ele é o melhor, não tem pessoa melhor do que ele para fazer aquilo, e ele quer o aplauso, ele quer a recompensa, ele quer o reconhecimento. Não basta só chegar lá, ele precisa mostrar para o mundo que ele chegou lá. Conhece gente assim? Na internet está cheio. As pessoas, elas precisam mostrar que são excelentes. Não basta ela ser excelente, ela precisa do aplauso, ela precisa do amém, ela precisa de catequizar, ela precisa que as pessoas se sintam menores do que ela. Já viu gente assim? E análogo à psicopatia é aquela que, de novo, se ele precisar mudar de círculo de amigos, ele vai mudar. Se ele precisar ignorar toda a história dele, ele vai ignorar. Se ele precisar ferir algumas pessoas, ferir no sentido de essas aqui vão me odiar, mas essas aqui vão me adorar e eu vou conseguir, eles vão fazer. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma dificuldade enorme de sentir prazer. Nós, seres humanos normais,
nós sentimos prazeres numa viagem, numa troca de carro, né, num reconhecimento dos pares. Essas pessoas, elas começam a ficar como se calejadas a prazeres convencionais. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? Então, quando esse cara tem acesso às maiores mentes do mundo, aos maiores políticos do mundo, aos maiores empresários do mundo, esses caras, obrigatoriamente, aí eu posso afirmar, obrigatoriamente têm comportamentos análogos a narcisistas e psicopatas, mas funcionais. Só que ele está a um passo de muitas vezes se tornar uma pessoa criminosa. Às vezes é uma falta de estímulo. E às vezes uma porcentagem dessa galera já tem essa pulsão, já tem essa vontade, mas por motivos de portas e janelas fechadas, ou seja, portas abertas e fechadas, para você chegar a concretizar, é muito difícil. Você entendeu? Tá, vocês estão compreendendo? Se estão falando, sim, Ricardo, estou compreendendo. Josival falou, boa tarde, professor Ricardo, parabéns pelo vídeo aula. Obrigado, Josival. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Se você está entendendo, dá o seu like aí, para a gente entender que vocês estão vivos e estão entendendo. Então, essas pessoas, muitas vezes, lhe faltam oportunidade para chegar àquelas vias de fato. Ó, Tatiane, Jaqueline, Jaque, Fabiola, Mafalda. Então vamos lá, o ancorado. O que acontece? E se você não está entendendo, fala, Ricardo, não estou entendendo não. Que eu dou outros exemplos. Eu sempre falo, um psicopata que nasce na favela e outro que nasce em Alphaville, eles vão continuar sendo psicopatas, mas por portas abertas e portas fechadas, esse que nasce na favela, ele vai ser muito mais visceral e muito mais fácil de identificar a maldade. Esse aqui vai estar camuflado em estruturas, como eu disse, corporativas, religiosas, artísticas, que às vezes você não vai entender. E aí, essas festas são muito privadas, essas festas são muito secretas e sigilosas. Entendeu? Secretas e sigilosas. E aí, daqui a pouco, lembra que a sensibilidade deles é diferente da nossa? Ele já não se sustenta mais em transar com uma bela mulher ou um belo homem. Ele quer 2. Daqui a pouco é 3. Daqui a pouco é uma orgia, daqui a pouco é um bacanal. Daqui a pouco é ver outras pessoas. Daqui a pouco eu vou ter que usar outras palavras aqui para não cair o algoritmo, tá? Daqui a pouco começa a entrar não na parafilia. Todo mundo aqui sabe o que é parafilia? Não nas parafilias, mas ela começa a ir para situações diferentes. Então, são magros, gordos, altos, baixos, características físicas diferenciadas, cores, até que começa a ir nas parafilias. O que são as parafilias, Ricardo? São comportamentos sexuais não realizados pela maioria da sociedade, ou são criminalizados pela sociedade daquele momento. Porque, muitas vezes, o que hoje é considerado uma parafilia, e tome cuidado, porque tem gente querendo relativizar, por exemplo, a pedô. Não sei se vocês já perceberam. Entendeu? Mas tem uma galerinha aí, inclusive da canhota, que está querendo, e eu já vi isso na Globo, viu? Uma apresentadora da Globo chamando o pedô de como se fosse um transtorno. E não é. Porque lembra que o transtorno é algo inerente ao ser humano e você não tem como resolver? Não é não. Aquilo é gosto sexual. É parafilia. Então as parafilias, elas podem ser voyeurismo, que é ver os outros, ou se deixar ver. É algo que de repente é criminoso, é contravenção, você não pode transar na rua, por exemplo. É atentado ao pudor, mas é uma parafilia.
Mas aí entra com... Vão entendendo agora. Com pessoas de menores de idade, legalmente. Lembrando que em várias épocas da sociedade era muito normal meninas casarem com 9 anos, 8 anos. Muito normal. Meninos e meninas. Ou até a zoofilia. Em algum e vários momentos da sociedade, da história, isso era meio que... E não é de hoje, não. Nero, por exemplo, sabia que Nero tinha uma tara, Rian? E Nero, você vê que é um cara que começou a crescer ali na vontade dele. Ele chegou ao momento que ele pegava meninos e meninas virgens, fantasiava para ele, né? As pessoas faziam isso para ele. Ele já chegava lá, né? Então, eles fantasiavam de bichos, de animais. E aí, ele ia lá currar os animais, entendeu? Ele queria fazer sexo com o animal sem ser... Mas, entendeu? Juntando já o ser humano com o animal, aquela coisa toda. Nero já fazia isso. E aí esses caras, eles vão começando a criar essa singularidade desse prazer, e aí a coisa vai escalando, cara, e vai escalando, e vai escalando. E sim, chega-se ao ponto de você começar a desejar aí depois com... como é que eu vou falar essas palavras? Tortu, entendeu? Tortu, entendeu? No final, às vezes por asfixia. Asfixia é uma que os caras utilizam demais. Acredite se quiser, eles utilizam demais a asfixia. E aí começa a idade ficar cada vez mais tenra. E chega no cani. Lembra dos garanhuns lá? Então, não é uma coisa... Para quem não estuda a mente humana, às vezes acredita que isso é uma coisa muito, assim, extremamente incomum ou do capeta. Não é. Não é. O desvio de limite, por isso, que no caso do cachorro-orelha, eu vou trazer algo que eu considero que tem que ser dessa forma. Nunca vai ser, mas na minha concepção tem que ser dessa forma. Para quem entende um pouco de mente humana, é muito claro. Porque se você não der limite, o limite vai ser jogado. A Tina falando, tô rindo aqui pela performance. Pois é, a gente tem que criar aqui, né, um jeito de explicar. E acho que eu estou conseguindo explicar, né, Rian? Acho que está fácil de eu explicar algo extremamente complexo e criminoso e asqueroso e tudo mais. Então essas pessoas chegam ao ponto do cani, entendeu? Humana. Aí muita gente fala assim, meu Deus, isso como é que é? É assunto satânico, como é que chama quando faz lá o pacto lá, como é que chama? Ritual, né? Não é, gente, não é. Não é não. Não é não, não é não. Até porque eles não acreditam em Deus. Gente, presta atenção nisso. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela não acredita no demônio. O cara acreditar no demônio, ele tem que acreditar em Deus. Sacaram isso? Então, às vezes a gente fica... primeiro que tudo que é maldade é psicopatia. Tudo que é crueldade é psicopatia. Não é. E outra, essas pessoas fazem isso simplesmente pelo puro prazer. Mas, cara, tinha alguns e-mails que ele escrevia Baal, para tirar barato. Baal biblicamente, é conhecido como um deus que precisava de sacrifícios humanos. Mas, cara, e de criança. Os maias faziam isso também. Os maias aqui, ó, na América. Sacrificavam as virgens, sacrificavam os mais fortes, os meninos mais fortes no jogo da pelota. El juego de la pelota. Alguém fala espanhol aí? Vê se o meu pronúncia tá boa aí. El juego de la pelota. E os melhores se sacrificavam, eles se colocavam para... Muitas criancinhas já eram jogadas nos cenotes. Cenotes eram uns lugares cheios de água assim, e tal. Jogava para chover, né? Sacrificava ali para chover. Esses caras aí, bicho, eles não estão nem aí. Mas nem aí, zero. Normalmente eles são ateus. Então não tem essa são sacrifícios. Nada.
As pessoas começam a entrar nessa paranoia e começam a não perceber que são seres humanos. Porque se você começa a dar essa brecha, você começa a dar uma brecha de possessão. A Atina falou que o meu espanhol tá bom, muito obrigado. Vocês estão entendendo isso? Que quando você coloca a culpa numa possessão, você pode diminuir a culpabilidade daquele indivíduo, sacou? Entendeu? Então não tem isso não, cara, não tem isso não. E aí, gente, basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, essas festas aconteciam, e por que eram gravadas? Sigilo. Sigilo. Porque se eu entro ali, e normalmente essa entrada, ela vai sendo, lembra que você vai, é como se você foi aceito para aquela nova ordem. Então ninguém vai chegar do nada e falar assim, vamos descer palmas atrás. Não é assim. Elas vão sendo sensibilizadas, ou seja, elas vão sendo trazidas àquele mundo gradativamente. E sempre com gravações, sempre com fotos, sempre com vídeo e tudo mais. Para quê? Para que todo mundo ali crie um sigilo mortal. Ninguém vai entregar ninguém. E o Bill Gates, quando ele é entrevistado, ele está extremamente nervoso, extremamente nervoso. Porque ele sabe o que ele fez. Qual foi o nível dele? Talvez ele só tinha feito um sexo grupal lá, não é pouco, né? O cara casado lá com a Melinda e tal. Tanto é que reza que a separação pode ter sido por causa disso, porque ele pegou uma doença venérea e aí não tinha como escapar, o negócio estava difícil ali e tal, e a Melinda deve ter feito, ô meu amigo, que porra é essa, tal. Você entendeu? Pode ser, pode ser. Eu não acredito que ele chegou ao ponto mais profundo, sei lá, né? Então, as esposas, a sociedade vai meio que descobrindo ali e tal. E é parecido com o caso do Piriri? Muito parecido. De novo, essas festas, elas acabam você sendo convidado e selecionado gradativamente. Gradativamente. Não é da noite para o dia e não é tipo assim, vem que vai acontecer. Não. Você vai sendo sensibilizado para aquilo. E sensibilizado para o ato criminal. Você perde essa e vai indo, e vai indo, e vai tendo chance, e vai indo, e vai indo. Simples assim, simples assim. E vou te falar, agora, para você, porque você acha que isso pode acontecer só com os magnatas, só com os grandes? Eu cansei de ver isso acontecendo, em empresas muito mais, talvez 1000 vezes ou 1 milhão de vezes menor, onde as pessoas levam essas pessoas para uma confraternização, cachaçam essa pessoa, e essa pessoa, às vezes, passa do limite, às vezes passa do limite moral, ético, às vezes fazem coisas que não devem fazer, e os caras vão gravar, e os caras vão se comprometer, e aí ele fala, e agora, como é que eu paro de comprar daquele fabricante? Entendeu, Rian? Como é que eu paro de comprar daquele cara se o cara tem o meu histórico ali? Se o cara sabe da minha história ali, como é que eu faço? Então, o que eu trago para você? Tome cuidado quando você é convidado para fazer algo que você sabe que não é lícito, mesmo sendo pequeno. Porque muitas vezes a pessoa vai te comprometer, a pessoa vai ter as trocas de e-mail, as pessoas vão ter as trocas de mensagem, e elas, de repente, podem colocar isso contra você. Então toma cuidado, não é só o Epstein, não, entendeu? A pessoa fala assim, você acredita que a Ilha de Marajó tem alguma coisa similar? Claro que tem, mas muito, não é pouco não. Bem-vindo à elite anti-mentira, olha que legal ali, o Westling G, como é que é isso aí? Westling G, F1, enfim, esse nome todo aí.
Então, basicamente é isso, gente. Não tem nada sobrenatural, não tem nada... É a mente humana sem limite. Então, imagina um cara que tem uma mente humana sem limite. E aí, quando ele é preso, ele se mata. Ricardo, ele poderia ter se matado? Poderia, porque chega um ponto que ele sabe que não tem mais volta e que ele poderia justamente ser uma bomba relógio ali e ele falar, cara, pode acontecer coisas piores com a minha família, pode ser coisas piores com as pessoas que eu amo, e às vezes a pessoa, ela mesmo, tira a própria para salvar outros. Só que no caso dele, olha lá, beba muita água, é isso aí, beba água, beba muita água. Então, pode ser? Pode. Mas o que leva a crer que não? Por conta das circunstâncias, né? A câmera não parou de funcionar. Porra, cara, nós estamos falando de prisão americana e prisão federal. Vocês acham mesmo que não tem manutenção? Vocês acham mesmo que não tem redundância? Aí a câmera pode funcionar, as luzes se apagam, você entendeu? E aí... Ó, isso é uma coisa interessante. Ó, o Dudu fala assim, esse cara não tá nem aí para a família. Então, toma cuidado, porque, de novo, o mundo não é binário, tá? Você pode ter certeza, e a gente já viu isso várias vezes, não sei se vocês viram, o Marcola falando com o filho para ele não se afastar das drogas. Não sei, e ele estudar. Não sei se vocês já viram isso. O Marcola enchendo o filho dele de porrada ali, falando assim, ô meu amigo, que negócio é esse? Estão falando aí que você não quer estudar e blá, 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 blá. Eu lembro do Pablo Escobar também falando com o filho dele. Falou assim, ó, você não se encosta nesse negócio aí não, hein? Aí ele começou a mostrar os craqueiros, começou a mostrar a galera toda se picando e falou, você quer isso, ô malandro? É isso que você quer pra tua vida? Então, às vezes a gente acha que a pessoa, ela é, sei lá, do mal e ela não, e ela é só o do mal. Ela não tem família, ela não tem afetos, ela não tem amor. Ela tem. Não trate as pessoas como 0 e 1, que é o que o pessoal normalmente faz, por exemplo, no BBB, né? É tudo 0 e 1. Ou é o bonzinho, ou é o mal, né? Ou é o que vai ser eliminado e o que vai ser cultuado. Não existe uma... Aí depois, o narcisista faz por controle, não por amor. O narcisista ama também, toma cuidado. Esse papo aí de que as pessoas elas são 100% aquilo, não são. E tem graus, ok? Tem graus, toma cuidado. O psicopata não sente sensação nenhuma, não sente emoções, ele é frio. Eu vi no Dexter, não é assim, gente, não é assim. De novo, tem graus, tem aquele que realmente ele vai ter o controle de tudo, mas de novo, seres humanos não são caixinhas padronizadas e sempre vai ser dessa forma aqui. E mesmo assim, ele vai corresponder carinho, ele vai corresponder amor, pode não ser da mesma forma, mas ele vai, só que muitas vezes de uma maneira não convencional. É isso aí, o psicopata só não tem empatia, ponto. Ele tem medo, ele tem anseios, ele tem tesão, ele tem frustração, ele tem tudo, só não tem empatia, bicho, só isso. E ele quer buscar cada vez mais as sensações, porque ele é muito... Ele tem uma carência de sentir realizado. Então, por isso que ele escala. Vamos lá. Beleza? Falamos então do Jeffrey Epstein. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.